esses nossos encontros. Se eu não estou errado, essa aqui já é a quarta, é isso? A quarta? Um mês, exatamente um mês, né? Que nós estamos nos encontrando, nos agenciando. É um grupo, vale lembrar que ninguém é coordenador, ninguém comanda. Quando vocês se sentirem à vontade para fazer qualquer tipo de exposição, não digo durante a minha fala, mas vocês fazerem a exposição, né, fica em aberto e para convidarem mais pessoas também. A gente não tem sequer um tema aqui norteador. Claro, o grupo possui um título, que é Deleuze e o Pensamento Nômade, mas não necessariamente nós vamos ser fiéis a isso também, até mesmo porque o próprio Deleuze não foi fiel a muita coisa, a não ser a Spinoza. Spinoza, no Deleuze, diz que é até comovente ler o que ele fala, que ele guardava Spinoza em seu coração. Ele levou Spinoza por toda a vida, guardava Spinoza dentro do coração mesmo. Foi certamente o maior leitor de Spinoza do século XX, quem sabe um dos maiores comentadores de todos os tempos, né? Porque Deleuze tinha um afeto bastante puro por Spinoza. Não no sentido de ser fiel propriamente ao que ele disse, mas no sentido de não tê-lo deixado de lado ao longo da sua trajetória intelectual, que não foi pequena. Se nós pegarmos ali desde o início, né, da publicação do Empirismo e Subjetividade até os últimos textos com o Guattari, e o último texto que o Deleuze escreveu antes do suicídio, temos aí boas 4, 5 décadas de história do pensamento deleuziano. Muito bem. Gente, hoje eu vou seguir, eu vou deixar e até solicitar para que, se possível, né, essa nossa conversa seja bastante interativa, porque eu vou seguir uma solicitação que o Alex fez, né, para mim lá no privado, em alguns bons dias atrás, que foi, eu não sei se eu entendi bem, Alex, que foi para falar um pouco, para mapear um pouco esses autores nômades, esses autores do fora. Quer dizer, para falar então um pouco mais sobre esses autores do que propriamente sobre o Deleuze, né? Se eu entendi, nós vamos caminhar então por aí. Eu vou trazer várias indicações hoje com autores que foram contemporâneos do Deleuze. Exatamente, temos o tema Dark Deleuze também, com o Andrew Cup. Eu vou pegar o livro ali em instantes já para a gente conversar sobre isso, né? E então eu vou trazer, até a título de bibliografia, várias indicações de autores que foram predecessores de Deleuze, que foram contemporâneos, né, e que se estabeleceram posteriormente a Deleuze também. Tá? Bom, em primeiro lugar, é muito importante nós entendermos o que é este fora mais uma vez, né? O Deleuze reclama para o pensamento. Alguém entrou, a Isabel. Bem-vinda, Isabel. Acabou de entrar. Seja bem-vinda. O Deleuze reclama para o pensamento o que nós chamamos, ou que ele chamou, de um pensamento sem imagem. Tá? Muito se fala neste fora que o Deleuze apresenta. Inclusive, essa expressão se tornou objeto de teses, de mestrado, de doutorado, de artigos. Se vocês digitarem isso no Google e derem um enter, o fora em Deleuze, uma série de possibilidades ali vão se mostrar. O Rafael também entrou. Bem-vindo. Mas o que de fato é este fora? Em primeiro lugar, o Foucault também se utiliza dessa expressão, viu, pessoal? É uma expressão que ele absorve de um autor chamado Maurice Blanchot, tá certo? E que escreveu uma quantidade razoável de livros, e entre eles está
o livro mais famoso, que foi publicado pela Martins Fontes, chamado Livro do Porvir. Tá? Então, o Blanchot vai falar um pouco sobre o fora, ao longo dos seus trabalhos, e o Michel Foucault vai absorver esse fora e o Deleuze, à sua maneira, posteriormente também. Mas é naquele texto que nós lemos, Nietzsche hoje, né, que na verdade, como todos sabem, foi a fala que Deleuze apresentou num colóquio em 1972, junto com outros pensadores, Klossowski, entre outros mais. É ali que ele vai mostrar de fato o que é o fora, a partir do pensamento de Nietzsche. Mas antes de Nietzsche, nós temos Spinoza. Porém, o Deleuze vai dizer que Nietzsche é aquele que estabelece, se Marx e Freud estabelecem uma cultura, Nietzsche é aquele que vai estabelecer uma contracultura. A partir de Nietzsche não se fundam tradições, não se fundam escolas, mas sim movimentos contraculturais. Esta, pelo menos, é a apresentação que Deleuze proporciona aos ouvintes ao longo desse seminário. E o que ele está querendo dizer com isso? Quer dizer, como é que o pensamento ele pode ter? Porque Deleuze foi, no início de sua carreira, um historiador da filosofia. Ele se deparou lá com Platão, mesmo para o Alex, que acabou de ler os diálogos, ele diz que tem horror ao idealismo, a Hegel, a Descartes, mas é claro que ele mexeu com todos esses autores. E ele identificou, na realidade, que todos esses autores, ou se nós assim quisermos, que a história da filosofia, ela está marcada por uma determinada imagem do pensamento. Né? Quer dizer, desde Sócrates até a contemporaneidade, a filosofia tem um modo, por mais que os autores, entre eles, possam ser contraditórios e até auto-excludentes, a filosofia tem um modo muito próprio de se pensar. E para o Deleuze, este modo próprio, né, de pensar da filosofia, na verdade, mais servia como um grande entrave, como um grande obstáculo, do que como um liberador do pensamento. Tá claro assim? Quer dizer, a história da filosofia, o pensamento que pensa pelo viés das máquinas binárias, da lógica, da representação, das categorias, do ser. Este pensamento é mais uma forma de atravancar, é mais um obstáculo do que algo que possa possibilitar, ou que possa, de alguma forma, proporcionar com que nós pensemos de forma potente. Muito bem. Então, o Deleuze vai procurar ventos em mares distantes. Tanto é que ele se agencia, é evidente, com alguns autores da tradição, mas geralmente é para fora da história da filosofia que o Deleuze vai seguir. Claro, como eu disse, Spinoza, Nietzsche são autores que vão acompanhar o Deleuze até os últimos dias. Hume, no início de seus escritos, Bergson, entre outros mais. Kant, Deleuze vai escrever um livro sobre Kant também, né, que foi publicado aqui em língua portuguesa pela editora Autêntica como com título Filosofia Crítica de Kant, enfim. Mas o Deleuze vai buscar os seus aliados, o Deleuze fala nisso o tempo todo, em buscar aliados. Eu já disse isso para vocês em outra ocasião. O Foucault era um pensador solitário. Se nós quisermos, o Foucault pode ser considerado um eremita nesse ponto de vista. Né? Quer dizer, porque o Foucault não escreveu nada a quatro mãos, nunca se agenciou com outros autores para produzir seja lá o que fosse, e mesmo quando ele vai a outros autores, o Foucault, claro, nós temos um plano A do Foucault, que é esse recorte que todos realizam na academia, arqueologia, genealogia e ética, mas o Foucault tem lá os seus escritos também
mais distantes, que nos são mais estranhos, que a maioria deles são apresentados nos ditos escritos. Por exemplo, a admiração que o Foucault tem por um escritor francês chamado Georges Bataille. Vocês já ouviram falar do Bataille? Pois é. O Bataille, o Foucault, inclusive, foi responsável por prefaciar o texto das obras completas, da publicação das obras completas do Georges Bataille em língua francesa. Foi o Foucault quem fez isso. E o Foucault lia muito Bataille. Foucault lia muito Borges. Ele teve, evidentemente, muito contato com músicos, teve muito contato com o teatro, mas essa parte estética do pensamento do Foucault, até mesmo porque ele faz algumas considerações sobre esses autores, sobre essas figuras, mas não de forma sistemática, se assim quisermos, quer dizer, não em forma de livros ou de trabalhos de maior fôlego, mas a partir de entrevistas, de pequenas publicações em jornal, de pequenos panfletos, de pequenas conferências, enfim. Então, o Foucault, é evidente que ele tinha um leque de conexões com autores e com figuras das mais diversas áreas, mas ele não faz, ele não traz isto, não sei se estou me fazendo claro assim, para o interior do seu pensamento, pelo menos de uma forma evidente. Se nós quisermos, o Foucault, em algum momento, diz que o autor que mais o influenciou, mais do que qualquer um, foi Heidegger. Foucault diz isso. Só que não há nenhum escrito de Foucault sobre Heidegger. Quer dizer, você tem menções muito esparsas na obra do Foucault sobre Martin Heidegger, mas não há um texto, por exemplo, como Deleuze dedica ao próprio Foucault. Vamos dizer, um texto com o título Martin Heidegger. Foucault nunca escreveu sobre isso aí. Então, é claro que outros autores aparecem de alguma maneira, e aí nós precisaríamos fazer um trabalho quase de escavação no pensamento Foucaultiano para verificar como é que esses autores aparecem, mas eles estão ali de alguma forma. Né? Agora, em Deleuze, isso é evidente. É muito claro que Deleuze frequenta os arredores ou as margens do pensamento, se assim quisermos, né? Ou o deserto, ele vai buscar conexão com esses andarilhos, com esses desgarrados, com esses desterrados, que brotam ao longo de seus escritos, sobretudo nessa sua última fase, sobretudo a partir de Antiédipo, e evidentemente em Mil e Platôs, que nós temos uma miríade, nós temos uma verdadeira invasão, uma horda de nomes que pululam o tempo todo a partir dos parágrafos, dos incisos do livro, e se você não toma muito cuidado, você acaba se perdendo. Porque é muito comum nós até abandonarmos o próprio Deleuze para nos debruçarmos sobre as referências que o Deleuze traz. A mais perigosa delas, a que mais me afastou, na verdade, as duas mais perigosas, e eu vou falar um pouco desses autores agora para tentar contemplar a solicitação do Alex, ou trazer uma série deles. Se vocês quiserem, eu posso escrever no chat, ou eu vou escrevendo aqui, porque apesar que a aula está sendo gravada, na verdade não é aula porra nenhuma, é a força de expressão viciada de quem trabalha com isso, só que é um encontro. Né? Então, eu Rafael, vou. Ah, o Alex tem Rafael, de escrever. Pode falar, Carol. posso dar uma observação rapidinho na sua fala do Foucault? Você falou que ele leu muito Deleuze, Heidegger. Deu. Ele nunca escreveu, mas quando ele escreve sobre o ser da linguagem, de certo modo ele não faz alguma referência aí por tabela Heidegger? Sem dúvida. Com certeza, sim. Quer dizer, tanto é, Carlos, que muitas teses de mestrado e de doutorado se constroem a partir destas tentativas de encontrar influências de outros autores nos escritos do Foucault. Né? Porque é algo muito camuflado. É claro que se você, como você traz, por exemplo, essa questão do Foucault com relação à linguagem, se você for um leitor de Heidegger atento, você vai perceber que alguns elementos da filosofia de Heidegger aparecem ali.
Kant, Foucault faz menções mais explícitas. A Kant e a Nietzsche. Mas, curiosamente, como eu disse para vocês, ele menciona em algum momento que o pensador que mais o influenciou foi o Heidegger. E ele não tem um texto dedicado, um livro de, sei lá, 150 páginas dedicado ao Heidegger. Né? Quer dizer, a influência está ali, é evidente que sim, ele próprio confessa isso. Mas, sistematicamente, ele não faz, né, ele não constrói nenhuma obra que trate especificamente desse assunto. Eu queria fazer uma outra colocação, se me permitir. Claro. Tá? Eu falei já no encontro passado que o meu primeiro encontro aí com a filosofia, propriamente dita, foi nos anos 2000, ali no início dos anos 2002, né? Certo. E o meu encontro foi bastante difuso, e foi um encontro, eu diria, talvez mais visceral, no sentido de poder compreender as experiências que eu vivia, primeira vez, pela filosofia e pela literatura, especialmente pela poesia. E eu tive algum contato com as obras de Deleuze, não nessa hora da academia. Conheci na época esse conceito de fora, mas eu pude fazer alguma experiência tímida desse conceito de fora, lendo as obras de Heidegger. Certo. Principalmente, obviamente que Deleuze, salvo engano, eu não conheço bem as obras, salvo engano, Deleuze não se preocupa com Heidegger, que ele fala do mesmo ao fazer estudo do ser, né? Mas, na minha experiência, quando a gente faz aquela distinção do ôntico ontológico, em Sim. Heidegger, e o ser, ele vai se revelando, se desvelando no pelo viés poético, eu penso, salvo engano, que eu tive alguma experiência do fora nesse viés poético. Compreende? Certo. Entendo. Ok? É isso que eu queria colocar. Entendo. Não é importante a sua colocação. Olha, Carlos, muitos dizem. Eu fiz todo um percurso aí daquela maneira bem alocada que vocês já estão acostumados para a gente voltar à questão do fora. Né? Eu falei um pouco sobre Blanchot, falei um pouco sobre as referências do Deleuze, para que depois disso a gente tente de alguma forma explanar do que é que se trata, afinal de contas, esse fora que eles tanto falam e que eles se valem desse conceito do pensamento, né, das obras do Blanchot. Mas, o Carlos, o Heidegger, por mais que alguém diga e que de fato isso é muito explícito na obra dele, o Heidegger muitas vezes parece que escreve de maneira hermética, propositalmente. É Maurice Blanchot, exatamente, Alex. Alex escreveu aqui no chat. Parece que o Heidegger escreve sem nenhuma preocupação de se fazer entender. Né? Mas, quando você se volta, você tem. Porque veja só, é muito comum, da mesma Outra maneira coisa, que rapidinho. acontece. Outra coisa, É? rapidinho, pegando sua fala. Eu fui compreender Heidegger pela Clarice Lispector, sabe? Certo. Na época. Porque eu realmente era muito hermético a escritura de Heidegger. Mas quando eu li a Clarice Lispector, totalmente eu li um conto dela, O Ovo e a Galinha, eu via vibrar a palavra ali, sabe? E aí eu compreendi Heidegger a partir disso. Sim, Entendeu? sim. É. Então, da mesma forma que se subdivide o pensamento do Foucault em três fases, o pensamento do Heidegger, alguns comentadores vão fazer algo semelhante com relação a ele. Quer dizer, você tem um Heidegger primeiro, que é um teólogo católico, depois você tem um Heidegger, que é o filósofo de ser e tempo, Zeit und Zeit, no texto de 1927, e depois você tem o Heidegger pós-viragem, né? Pós-acontecimento apropriador, que é um livro-chave no que se refere à viragem, assim chamada viragem do pensamento heideggeriano, que é o Heidegger pensador, das Denken, é o Heidegger do pensamento. Mas, independente de qualquer coisa, seja do ponto de vista, inclusive até o Heidegger vai se encontrar, ele vai ter
uma fase bastante curiosa quando ele se encontra com o Medard Boss e vai fazer seminários para ouvintes da área da psicologia, seminários que tinham uma periodicidade muito específica e foram depois publicados com o título de Seminários de Zolikon, onde ele vai falar sobre a questão da Dasein-Análise, essa abordagem psicológica a partir do conceito de Dasein, de ser aí ou de eis aí ser, como alguns preferem traduzir, mas é inegável que o Heidegger traz contribuições para que a gente pense o nosso lugar no mundo inigualáveis. Esta parte em que o Heidegger trabalha com a questão do esquecimento do ser e com a onipresença, a proliferação da técnica, né, quer dizer, a técnica enquanto modo onipresente de nós nos relacionarmos com seja lá o que for, né, e nesse sentido, evidentemente, nos afastarmos desta revelação. Porque o que acontece? Existe o que o Heidegger chama de acontecimento apropriador. Ele diz que o homem é o pastor do ser. Quer dizer, justamente pelo fato de possuir linguagem, o homem é aquele que diz o ser, é aquele que está à escuta do ser também. Porque o homem habita o aberto, o homem habita a Lichtung. Dentro da Rosleg, do Caminho da Floresta, a Lichtung é a abertura. O homem está no aberto, o homem existe. Né? Quer dizer, os demais utensílios, os demais entes apenas são. O homem é aquele que existe, porque a existência dele está sempre projetada, é sempre uma existência para fora. Né? Quer dizer, e nesse sentido o homem se abre para o mistério do ser. É muito poética a filosofia do Heidegger. Então, na floresta, o homem é aquele Licht, vem, né, do termo luz. O homem é aquele que está na luz, que está na abertura, na clareira da floresta, à escuta do que se passa ao seu redor. Para usar uma expressão de um filósofo chamado Peter Sloterdijk, o homem é aquele que está à escuta do ser. Né? O ser se desvela para o homem e o homem se apropria do desvelamento do ser a partir da sua linguagem. Só que todo este processo foi esquecido, de alguma maneira, justamente pela distinção que você colocou entre o ôntico e o ontológico. Quer dizer, quando Heidegger diz que a ciência não pensa, e ele diz isso para um grupo de cientistas, a ciência só calcula, a ciência não pensa. Pensar é uma outra coisa. Uma observação bastante polêmica. Mas, enfim, e esta questão que o Heidegger traz da técnica, inclusive ontem em uma aula eu comentava sobre uma pequena conferência que o Heidegger ofereceu em ocasião da morte de um compositor em 1955, chamada Gelassenheit, e que foi traduzida como serenidade. Ali ele vai trazer elementos importantíssimos para nós pensarmos esta nossa relação, né, com o mundo, para nós pensarmos essa nossa relação com a técnica. Então é um autor fundamental. Aí, inclusive, há quem realiza aproximações nesse sentido de Heidegger com Foucault no que se refere ao cuidado de si. Podemos até chamar a própria professora Salma Mushayo, da PUC, tem um artigo nesse sentido, chamado A Espiritualidade em Heidegger e em Michel Foucault. Ela traz justamente esta premência de nós nos voltarmos ao sagrado em Heidegger, mas ao sagrado aqui eu não estou dizendo ao sagrado da teologia, né? Ao sagrado da poesia em Hölderlin, toda aquela questão que eu não vou entrar para a gente ir muito longe, e o movimento que o Foucault faz indo até os gregos com o cuidado de si. Ela faz uma aproximação nesse sentido. Depois eu pego o livro aqui para vocês. Tá? Pessoal, então nós falamos aqui sobre o Rosweg, do Heidegger, o caminho do bosque, o caminho da floresta, como preferirem. Aí eu falava, acho que eu parei nessa parte, não sei até onde vocês conseguiram ouvir as aproximações que a professora Salma faz nesse artigo, né, sobre uma possível espiritualidade em Heidegger e em Foucault, a partir dessa questão do caminhar, do caminhante heideggeriano, que não tem
evidentemente, um ponto de destino a chegar, e justamente está na clareira, né, está na floresta, e de alguma forma ela tenta colocar isso em proximidade com a questão do cuidado de si no Foucault. É um estudo interessante, há outros também, mas eu dizia tudo isso para tentar, né, complementar aí a questão do Carlos, no sentido do Heidegger, que é um pensador é, de muito fôlego, é um pensador, como eu disse, em algum momento, que escreve quase de forma hermética. Parece que ele escreve em um idioma, né, repleto apenas de neologismos, de palavras e expressões criadas por ele, ou, na verdade, ele se vale de algumas expressões e dá uma conotação totalmente outra, como é o caso do conceito de Dasein, enfim, mas de fato é um autor que nos possibilita, que nos fornece muitos elementos para que nós pensemos diversas questões da contemporaneidade. Esta parte do Heidegger com a técnica ou com a tecnologia, com o que ele chama de maquinação, Machenschaft, em alemão, é bastante interessante mesmo e me instiga a pensar ou a escrever algumas questões sobre isto. Que nos falta de fato é tempo, né? Enfim, mas de fato, Alex, é um autor fantástico, assim. Então, há passagens no Heidegger que são verdadeiras obras-primas mesmo, obras de arte, independente de toda a questão política, né, que o envolve. Há textos, né, que pegam muito pesado nesse sentido, como um livro chamado Heidegger e o Nazismo, de um ex-aluno dele chamado Vitor Farias. Ele foi publicado pela Paz e Terra. Há também um estudo do próprio Lyotard, Heidegger e os Judeus, enfim. Então, tem uma série de pensadores que vão bater nessa tecla que, de fato, toda esta verborragia do Heidegger, na verdade, nada mais é do que uma tentativa de passar o remédio no meio do doce, né? Quer dizer, de fazer uma bela explanação acerca do seu antissemitismo sem necessariamente ser percebido, justamente pelo refinamento e pela própria forma com que ele joga com as palavras. Então, eles tentam, de alguma forma, desvelar um possível antissemitismo no Heidegger quando ele traz esses conceitos. Mas isso aí dá muito pano para manga, já tem muita gente estudando isso aí, né? E... Mas é claro que se um dia houver fôlego aí, interesse, a gente pode tentar falar um pouco disso também, que são assuntos bem interessantes. Bom, o que eu dizia então sobre o fora é justamente isso, né? Quando o Deleuze vai para fora da história da filosofia, e ele, primeiro, para tanto recorre ao Nietzsche, é porque, para ele, a própria forma aforismática da qual Nietzsche se vale para escrever, existe também uma série de hipóteses que tentam, né, por assim dizer, entender ou que tentam explicar o porquê que o Nietzsche trabalhava desta forma, a começar por problemas de visão, por problemas com fortes dores de cabeça. Quer dizer, então Nietzsche tinha uma impossibilidade de ficar horas a fio, como por exemplo fazia um Kant, né, lá na pequena Königsberg, escrevendo religiosamente, com a paciência de um pietista, gastando a pena, escrevendo tratados e tratados. O Nietzsche, a própria fragilidade de sua saúde não o permitia, mas o fato é que a hipótese mais provável, eu até falava com a Caixa outro dia, é que o Nietzsche tenha absorvido esse estilo de um grupo de pensadores, de filósofos franceses, sobretudo, que são os assim chamados moralistas. A começar por um autor de nome La Rochefoucauld e outro de nome Chamfort, com M de Maria mesmo e temudo ao final, que escreviam pequenas flechadas, pequenas máximas, pequenas sátiras contra os governantes da época. Eu vou até anotar o nome deles aqui depois, caso vocês tenham esse interesse. Coloca, Então, Rafa, Nietzsche... por favor, aí se der o nome desse último que você falou. Claro, o Chamfort? Isso. Tá, eu vou anotar aqui, Cássia,
Pera, deixa eu ver onde está o chat aqui, que eu ainda sou um tanto... Eu sou um tanto leigo com isso aqui. Ah, tá, já achei. Eu vou anotar, a hora que a gente parar para tomar aguinha, eu já faço essas anotações, tá? É Nicolas de Chamfort, o nome desse autor. Sebastian Roch Nicolas de Chamfort. Então, Nietzsche leu os moralistas franceses. Nós temos um livro de máximas e pensamentos, né, de anedotas do Chamfort, publicado pela Martins Fontes, publicado em língua portuguesa. O Nietzsche leu esses moralistas franceses, ele faz alusão a eles, e é muito possível, claro, que as duas coisas se conjuminaram. Evidente que o problema de visão do Nietzsche foi algo muito terrível com o qual ele teve que lidar, mas, do ponto de vista estilístico, o Nietzsche, de fato, bebe nesses moralistas franceses, né? E extrai deles esta forma muito breve, com pequenas flechadas, como eu mencionei, com textos muito curtos, muito diretos, muito latentes, que são os aforismos. Tá bem assim? Então, quando nós nos deparamos com um livro, por exemplo, como o Etiomo, na verdade, por se tratar de uma autobiografia, os capítulos são maiores, mas o Crepúsculo dos Ídolos, o Aurora, o Humano Demasiado Humano, ele é repleto de aforismos que tem no máximo, a extensão de 1,5 página para 2 páginas. Quando não, 1 ou 2 linhas. Né? E o Deleuze vai dizer que esta forma de escrever do Nietzsche é, afinal de contas, uma desterritorialização. Quer dizer, o Nietzsche, então, é um pensador do fora, porque ele não flerta em nenhum momento com 3 elementos burocráticos com os quais Freud e Marx, afinal de todas as contas, se depararam ou se encontraram, que é a lei, a instituição e o contrato. Tá? O Nietzsche não é alguém que escreve mediado por nenhum cargo público, não é alguém que escreve a partir de nenhuma cadeira em qualquer instituição que seja. Vale lembrar que o Nietzsche foi professor da Basileia na sua juventude, inclusive ele escreve, ou ele oferece 5 conferências neste período sobre a questão da educação. Para quem faz relação entre Nietzsche e educação, a Edições Loyola publicou os escritos de Nietzsche sobre educação, tem 400 e tantas páginas. Então ele faz essas 5 conferências e fala sobre o Bildung, né, que é o processo de formação do jovem alemão, não necessariamente para o mercado de trabalho, mas, se assim quisermos, de uma maneira bem en passant, bem grosseira, para a vida. É uma formação que tenha outros valores que não necessariamente os valores do trabalho, né, que preze pelos valores aristocráticos, de alguma maneira, que eram tão caros ao Nietzsche, a virtude, a coragem, enfim. E nesse sentido, o Nietzsche não acaba, ele é justamente um pensador do fora para o Deleuze, porque ele não acaba incorrendo nesses 3 grandes aparatos burocráticos: a lei, a instituição ou o contrato. Quer dizer, o Nietzsche não propõe o que quer que seja, ele não propõe uma nova forma de sociedade, uma sociedade por vir, uma sociedade que estaria, de alguma forma, desalienada de qualquer tentativa de escurecimento ou de obscurecimento de sua realidade, um momento em que uma revolução triunfante faria com que todas as desigualdades sociais caíssem por terra. O Nietzsche, de fato, não caminha por aí, né? Quer dizer, e da mesma forma, ele não se relaciona também com a questão da família, a exemplo do que acontece com Freud, ele não se relaciona com a questão da religião, senão justamente para destruir os pés de barro dos ídolos religiosos, e não só religiosos, mas de todos os ídolos. Quer dizer, então o Nietzsche é aquele pensador que nos leva para o mar aberto. O Deleuze vai usar justamente esta expressão. O Nietzsche nos coloca em mar aberto e, não raro, nos coloca em águas revoltas. Né? Quer dizer, é um companheiro de viagem, então, portanto, que nos leva, né, para este alto mar, e ali não existe nenhuma outra
condição para que nós enfrentemos, senão o risco de uma existência forte. Tá? Esta é a questão que o Nietzsche nos traz. Então, para o Deleuze, trazendo aqui para a métrica do pensamento do Deleuze, é claro que há outras e outras leituras. O Deleuze se vale muito da leitura do Pierre Klossowski sobre o Nietzsche. Infelizmente, o livro do Klossowski a este respeito está esgotadíssimo na estante virtual, está custando R$ 1.500 o exemplar. Rafael, Infelizmente. É o ciclo vicioso Nietzsche? Isto, o ciclo vicioso. É um de capa vermelha e preta, né? Eu tenho. O ciclo vicioso em Nietzsche, exatamente este. O Deleuze se vale muito da leitura do Klossowski, né, de alguma maneira. Ele lê o Nietzsche, claro, sempre de alguma forma tentando usurpar aquilo que for possível. O Deleuze não se faz de rogado quando o assunto é roubar o próximo, roubar os elementos conceituais do próximo e trazê-los para o seu saco, né? Lembrando sempre aquela imagem que o Deleuze próprio coloca durante uma aula em Vincennes, que filosofar é como passear com um saco. Você vai colocando dentro dele aquelas ferramentas, aquelas coisas que você for encontrando, que mais lhe forem convenientes. Então, Nietzsche foge da lei, o Nietzsche foge da instituição, ele foge do contrato, ele não propõe, a exemplo dos contratualistas, uma outra sociedade, não propõe nenhum acordo. O Nietzsche não enxerga nenhuma possibilidade de progresso na humanidade, não há nenhum telos em Nietzsche, nenhuma finalidade. Inclusive, ele mesmo diz que se a humanidade tivesse que atingir alguma finalidade, isso já teria ocorrido há séculos e séculos atrás. Né? Então, para o Nietzsche, o que é que sobra? Justamente a necessidade de se construir uma vida que seja uma vida forte. Quer dizer, não há nenhum fim para o qual a humanidade caminha, não há nenhum pré-mundo e nenhum pós-mundo, não existe nenhuma espécie de salvação, até mesmo porque não existe nenhuma espécie de culpa. Tudo isso faz parte da assim chamada psicologia do sacerdote, que o Nietzsche vai pegar pesadíssimo em relação a isso, sobre a figura do sacerdote judeu, ou do padre judeu, como assim quisermos. Quer dizer que é uma figura até então desconhecida para o mundo grego, mas que vai surgir em especial a partir das cartas e das práticas, por que não dizer, de Paulo de Tarso. E esta mesma psicologia de enfraquecimento, de empobrecimento, de culpabilização da vida vai se esparramar por todos os segmentos da nossa sociedade e, afinal de contas, construir uma sociedade doente. Esta é a leitura rápida e rasa que o Nietzsche faz, desde Sócrates até o período em que ele vive, que a filosofia, a teologia nada mais fizeram do que adoecer o homem ocidental. Muito sério isso, né, pessoal? Muito sério. Muito sério. Quer dizer, quando Sócrates morre, minutos antes de morrer, ele lembra um discípulo de pagar uma dívida a Asclépio ou a Esculápio. Nós devemos um galo a Asclépio. Quem que é Asclépio? A Bárbara está aí, Bárbara, para nos ajudar com isso? Acho que ela estava na rua. Posso falar? Pode, claro. Ele é o deus da medicina. Isso. Exatamente. É o deus da medicina. Ou seja, justamente Sócrates, Mila, estava agradecendo em sacrifício a Asclépio ou a Esculápio o fato de ter sido curado de um mal chamado vida. Olha aí a doença. Inclusive Nietzsche outorga a Sócrates o papel de fundador da moral. Quer dizer, porque os gregos que viveram, os pré-socráticos, que eram muito caros a Nietzsche, vale lembrar que Nietzsche era um filólogo e era alguém que lia e escrevia em grego com exímia profundidade.
o modo de vida dos gregos antigos era algo bastante caro a Nietzsche. Agora, Sócrates, enquanto sendo fundador, o pai de toda a moral, foi aquele que, junto com Platão e depois com toda a horda de padres e sacerdotes e pastores cristãos, envenenaram a vida. Justamente pelo fato de apequená-la, justamente pelo fato de culpabilizar o corpo, justamente pelo fato de enxergar na carne o pecado, a mancha do pecado original. Quer dizer, sempre naquela perspectiva de que o espírito é algo que deve prevalecer, é algo que deve se sobrepor aos desejos, aos afetos. O corpo deve ser sempre negado, o corpo deve ser sempre colocado em segundo plano. A sexualidade é algo sujo. Até pouco tempo atrás, os maridos jamais viam a esposa nua. Quer dizer, era porque justamente é ali que está a marca do mal, é ali que está a tentação. Então isto adoeceu o homem do Ocidente, sobretudo produzindo vidas fracas, vidas ressentidas. Esta é a palavra que o Nietzsche usa, o ressentimento, a má consciência de um Deus onipotente que está, portanto, em todos os cantos, te observando 24 horas por dia, ad eterno, para que, ao final de contas, você seja levado ao tribunal do juízo e julgado por todos os seus atos, tendo como prêmio a danação eterna ou a eterna luz. Isto para o Nietzsche é horrível e para o Deleuze será também. É claro que Deleuze vai para este caminho sobre a questão da jurisdição que o cristianismo roga para si, e a partir disso, eu já tinha mencionado para vocês uma obra de fundamental importância, é o Apocalipse ou o Homem que Morreu, do D.H. Lawrence. É ali que o Deleuze vai especificamente para entender a doutrina do juízo. Quer dizer, o Cristo Pantocrátor, o Cristo Senhor agora da vida, ressurrecto. Nós não estamos mais falando sobre Jesus de Nazaré, o palestino que foi crucificado no Getsemane, mas sobre em meio a dois ladrões, mas ao Pantocrátor, ao Cristo ressurrecto que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Então estabelece-se a doutrina do juízo. Ela não começa aí, mas com certeza ela toma forma aí e causará males irreparáveis a todos os existentes que fujam do sistema jurídico-moral estabelecido pelas noções de bem e de mal. O Deleuze vai, então, para entender a questão do julgamento cristão, ou da doutrina do juízo, como ele chama, em D.H. Lawrence e em Antonin Artaud. Esse texto vai surgir num livro chamado Crítica e Clínica. Saiu pela editora 34 também, está lá, nós temos em PDF, vocês podem acessar tranquilamente. Então, Deleuze vai, justamente a partir daí, começar por dialogar com Spinoza, pelo diálogo com Spinoza, a diferenciar os conceitos de ética e moral. Ética é aquilo que experimenta, moral é aquilo que julga e condena. Ética tem a ver com conexões com bom e com mal, com aquilo que convém e desconvém. A moral tem a ver com juízos a partir de valores transcendentes. O Deleuze diz que a moral, o julgamento moral, impede o surgimento de novos existentes, porque ela tolhe, porque ela poda, porque ela condena. Ela identifica, julga e condena. Aquele ali é um gay, aquele ali é um homossexual, está condenado ao pecado, está condenado ao inferno. É assim que a moral funciona.
Achou? Nietzsche, o Círculo Vicioso? Manda para nós, Alex, porque esse livro realmente é esgotadíssimo. Pierre Klossowski, eu tinha esse livro, não sei que fim que foi dado nele, mas é um livro fantástico. Então, pessoal, até aqui está claro essa questão do fora, né? Quer dizer, fora do quê? Fora de tudo que está aí. Fora da lei, fora da instituição, fora do contrato, fora da religião, fora da família, fora do Estado. E o Deleuze, ótimo, está em espanhol sem problema, melhor ainda. Perfeito, agradeço. Ele mandou no grupo aqui. Então, pessoal, esses pensadores do fora, a partir deste percurso que eu fiz aqui com o texto Nietzsche hoje, né, que é um texto de 1972 do Deleuze, ele vai encontrar diversos pensadores que estão também em alto mar. E, mencionando o que eu disse há pouco, mormente, boa parte desses pensadores não fazem parte do rol da história da filosofia. Para onde é que o Deleuze vai? Para a literatura. E para qual literatura, mais especificamente? Para a literatura anglo-americana. O primeiro desses autores que eu vou trazer para vocês hoje, que eu já mencionei ele em alguns momentos, e inclusive hoje eu já mencionei antes de ter o problema aqui com a minha conexão, é Henry Miller. Henry Miller é um autor um nova-iorquino, que começou a escrever muito tarde, cresceu justamente no subúrbio de Nova York, em meio a toda a violência, em meio a todas as mazelas que a vida em uma área urbana pobre traz, desde aquela época e até hoje é assim. Então ele aprendeu a sobreviver em meio a pontapés e pauladas em sua infância, em sua adolescência. Tentou trabalhar com várias coisas e não obteve êxito. E somente depois de uma certa idade, de uma idade já madura, o Henry Miller começou a escrever, diferentemente do Rimbaud, por exemplo, que o Rimbaud escreve a estadia, ou a paragem, a estação do inferno aos 17 anos. O Henry Miller foi escrever depois de uma boa rodagem, de uma boa experiência de vida, mas também ele não parou mais. Aí ele foi até os 80 anos. Inclusive o livro final do Henry Miller, nesse sentido, chama-se Viragem aos 80. E ele tem toda aquela obra clássica, exatamente, Milão, para frente dos 40. Sim, para frente dos 40. O Henry Miller foi um cara, olha, ele teve problemas com várias mulheres, com mulheres casadas, com mulheres que para a época podiam causar vários transtornos, com prostitutas, e teve problema com o pai, porque ele não se encaixava, e aí ele fez uma viagem, gastou o filho pródigo, né? Voltou para a casa do pai também, enfim. Mas depois ele conseguiu se estabelecer, é autor de títulos importantíssimos, é uma literatura para lá de potente, a literatura de Henry Miller, com os trópicos, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, e sobretudo com o que ele chama de crucificação rosada, ou crucificação encarnada, que é a trilogia de Sexos, Plexos e Nexos. As narrativas da gonorreia são hilárias. Olha, e aí o Henry Miller se agencia com poetas, com literatos, com pintores, com escritoras. Teve um caso há 3, eles viviam o que hoje é chamado de trisal. O Henry Miller, a June, que era sua esposa, e a Anaïs Nin, que é uma literata também, que escreve uma literatura pesada, pornográfica. Um título de um livro dela, que inclusive foi abolido, os livros do Henry Miller foram abolidos também, foram publicados nos Estados Unidos depois de muito tempo. Esse livro da Anaïs Nin foi publicado pela Companhia das Letras, não, pela LPM Pocket, chama-se Incesto. É um livro enorme, ela vai descrevendo as suas memórias, os seus diários, enfim. Então, são homens e mulheres que se valem da literatura, não em busca de prêmio Nobel,
não em busca de um lugar ao sol, não em busca de um lugar na academia brasileira, ou seja lá de que país das letras. Eles se utilizam da literatura com fins a criar uma linha de fuga para si mesmos. Essa é a questão que o Deleuze traz. O Henry Miller é um deles. Se vocês lerem, como eu disse em outro encontro, O Tempo dos Assassinos, onde o Henry Miller fala do Rambo, quer dizer, mas parece que o Rambo é mais apenas um gatilho para que ele fale de si mesmo, porque o livro não deixa de ser uma autobiografia. Aquilo ali é repleto de intensidades, da primeira capa à última capa, da capa inicial à capa final. E há outros também. O Colosso de Marussia, o Big Sur e as Laranjas de Hieronymus Bosch. Tem vários livros do Henry Miller. Vocês encontram em sebos, na estante virtual, por verdadeiras bagatelas. Outro dia eu até encontrei a coleção completa do Henry Miller no Mercado Livre, se eu não estou errado, a módicos cento e alguns reais. O Poeta, exatamente, Milan. Esse é um livro bem atípico mesmo, Sorriso ao Pé de Escada. Ele conta a história de um palhaço. O Henry Miller era fascinado pelos clowns, pelos palhaços. Lindíssimo, é um livro lindo, cara. Esse livro realmente é um livro sui generis mesmo. Tem o Opus Pistorum, que é um livro que ele fala de sexo, um livro grande, de 300 e tantas páginas, da hora que a primeira linha se inicia até o fechamento da obra também. Mas esse Sorriso ao Pé de Escada, ao pé da escada, ele está falando sobre a vida de um palhaço. Inclusive, no filme, no documentário Odisseia, o Henry Miller diz que ele queria ter seguido a carreira de palhaço, um esquizo que ri e chora ao mesmo tempo. E olha só, para quem gosta de escrever, para quem gosta de pesquisar aí como Bárbara, Henry Miller, linha sim, linha não, está sempre falando sobre a figura do nômade também. Porque o que acontece com Henry Miller, pessoal, me parece que é quase uma espécie de conversão, mas não uma conversão rumo a Cristo, e sim uma conversão rumo à vida. Ele abandona, Mila, ele diz isso. Eu abandono tudo, eu abdico de tudo até agora e eu estou mergulhando definitivamente no reino da estética. Se eu vou viver ou se eu vou morrer, pouco me importa, mas a partir de hoje eu vou viver como eu quero. Essa frase é potentíssima do Henry Miller. E a partir de então, ele estava possuído, arrebatado. Não havia. Olha só, meus amigos, como que isso é lindo. Este arrebatamento pelo qual esses homens e mulheres passaram, Virginia Woolf, eu estou falando do Henry Miller agora só para seguir aquela questão do Alex, de trazer alguns pensadores do fora. Nesse instante em que o Henry Miller mergulha no reino da estética, não havia mais nenhuma força humana ou divina que fosse capaz de pará-lo. Nenhuma. Ele se transformou em uma outra coisa. Este é um devenir. Ali não era mais um homem que estava falando. Eu não sei se eu consigo me fazer claro. Era uma outra coisa. Era algo que fugiu do humano, demasiado humano. Era alguma entidade que falava ali. E isto acontece, curiosamente, com todos eles. Com Nietzsche isso aconteceu. Com Baudelaire isto aconteceu. Com Rilke isto aconteceu. E vamos puxando. Com Castanheda. Depois eu vou falar um pouco do Castanheda. Vocês conhecem o Carlos Castanheda? Que se meteu aqui com o Dom Juan Matos? Vocês já ouviram? Não conhece o Carlos Castanheda? Pois é. Deixa eu ver aqui. Nós temos do Castanheda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livros em língua portuguesa do Castanheda. Carlos Castanheda. Sabe qual que era desse cara, Alex? O cara era estudante de antropologia na Universidade da Califórnia. Aí ele foi se pós-graduar. O que o orientador dele falou? Vá para o México estudar
os efeitos do peiote em determinada população indígena, em determinada tribo indígena. Muito bem. Aí chegou um homem branco, alguém que pertencia ao American Way Life, e foi estudar um índio velho, que estava na floresta há gerações e gerações. Resumo, o índio ditou 8 livros para ele. Olha aí. São esses 8 livros que você citou agora. São os 8 livros, porque os outros que eu citei aqui são comentários. O mais conhecido, inclusive, que foi Carlos Castanheda, eu vou escrever aqui também junto com a referência da Cássia, chama-se A Erva do Diabo. Ele está falando literalmente sobre a questão do peiote. E o Deleuze cita o Castanheda com uma frequência absurda nos Mille Platôs. Mas quer dizer, vocês percebem com quem que o Deleuze se agencia, pessoal? Só com esses homens do fora. Para onde esses caras se meteram, não há filosofia. Ninguém está falando aqui em questões acadêmicas, em titulação acadêmica, em debate, não é nada disso. Esses caras se meteram nas vias, nas linhas da vida. Né? E o Carlos Castanheda, então, relata exatamente, foi a dissertação de mestrado, Léo, a erva do diabo. Isto. E aí alguém vai dizer que nem se sabe se o Castanheda existiu, que o próprio Castanheda e o próprio Dom Juan Matos podem ser personagens de um escritor anônimo qualquer, mas enfim, o fato é que os livros estão aí e, seguindo esta questão da contracultura, serviram como tiracolo. Os hippies dos anos 60 e outros movimentos mais andavam com o Castanheda, com os livros do Castanheda debaixo do braço, né? Enfim, e com Henry Miller, Erva do Diabo, com Henry Miller não foi diferente, né? Então, para quem quiser se encontrar com Henry Miller, é de fato um autor que te arrebata, você não consegue deixar dele. E ele escreveu também uma obra chamada Os Livros da Minha Vida, em que o Henry Miller leu mais de 5.000 livros, né? Ele relata. E aí ele traz todas as referências bibliográficas, literárias dele também. É um autor que, se nós quisermos encontrar uma posição, nós sempre temos esse costume de tentar encontrar uma posição, né? Para quem quer que seja. Ele se enquadraria ali numa espécie de um anarquismo místico, vamos dizer, com todo o cuidado que esse termo merece. Mas ele próprio diz, este livro, O Trópico de Câncer, é um chute na bunda de Deus. Cadê o relatório? E ele diz antes, né, na passagem anterior, está nos primeiros parágrafos do livro isso. Eu sou o mais livre e o mais feliz de todos os homens. Olha o estado em que esse sujeito estava. Olha o estado em que esse sujeito se encontrava. Produzindo freneticamente. Foi a França. Henry Miller tinha horror ao estilo de vida norte-americano. Tanto é que quando ele volta, ele escreve um livro chamado O Pesadelo do Ar-Condicionado, ou Pesadelo Refrigerado, dependendo da tradução. Porque ele faz incursões por vários estados norte-americanos e com o que ele se depara? Com horror. Com uma vida apartada do que ela tem de mais potente, com uma vida apartada do que ela tem de mais belo, né? Com o trabalho maquinal funcionando a todo vapor, com o ar poluído, com o trânsito frenético, né? Nos horários de pico, pesadelo refrigerado, é mais comum. Exatamente, meu. Então, o Henry Miller vai entender o American Way Life, o estilo de vida norte-americano, como um horror, como um verdadeiro empobrecimento da vida, um encurtamento, um apequenamento da vida. O que é a vida? Ela é qualquer outra coisa, menos isso aí. Tá? Menos isso aí. Então, esse é um dos autores que eu queria mostrar para vocês. Tá? Henry Miller. O outro, eu não sei se vocês querem fazer uma parada agora para a gente tomar uma água, não sei como é que vocês estão. Depois a gente vai até umas 4h15, enquanto houver fôlego aí. Vocês que mandam, pessoal. Tá. Pode ser, Cássio, uma paradinha. A gente volta aí 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos. Né? Depois eu vou procurar falar um pouco para vocês sobre o Castanheda. Né? O livro dele é esse aqui. Vocês estão vendo minha câmera, não?
então, né? Tá, esse aqui, olha lá. A Erva do Diabo, Os Ensinamentos de Dom Juan Matos. Este que eu tenho é da editora Bestseller, mas eu tenho um também que saiu pelo antigo Círculo do Livro. Aqueles livros de capa dura, né? Todo mundo deve ter algum exemplar de alguma obra, de algum título do Círculo do Livro. Isso aqui, então, Carlos Castanheda, tá? Que faz lá as suas aventuras em algum lugar perto da fronteira dos Estados Unidos com o México. E então, nós vamos falar sobre o Castanheda, depois eu pretendo falar um pouco sobre o Antonin Artaud e um pouco sobre os beatniks, né, com Kerouac, On the Road, com Allen Ginsberg e com o Burroughs, com o Junkie. O Deleuze faz muitas menções, sobretudo quando ele se volta à questão do CSO, que é um conceito que ele rouba de Artaud, né? Corpo sem órgãos. Nós precisamos reservar um dia só para falar sobre o corpo sem órgãos, mas ele vai se valer do Junkie, desse texto do Burroughs, né? Para falar sobre a questão das intensidades, enfim. O Burroughs é um autor também que merece, só para vocês terem uma ideia, o Burroughs era apaixonado por drogas e por armas. Né? Corre um boato que o Burroughs estava brincando de Guilherme Tell com a esposa, só que a bala não foi flecha, foi uma bala no meio da cabeça, matou a esposa a tiro. Ele nega isto, evidentemente, ele escreve que isto é uma inverdade, inclusive há entrevistas do William Burroughs espalhadas pelo YouTube. A Bárbara tem até medo do Burroughs, é uma figura... Gente, eu tenho 100 quilos e 1,70 m e tanto de altura. Se eu encontrasse com o Burroughs na rua, eu pularia dentro da primeira casa. É uma figura medonha. Né? Mas o fato é que ele matou a mulher. Mas, segundo ele, evidentemente, não foi porque ele estava tentando tirar uma maçã da cabeça dela a tiros, e sim porque a arma disparou. Sabe qual era o alvo que o Burroughs atirava? Na imagem de Shakespeare. Ele tinha vários cartazes com a imagem de William Shakespeare, né, que é de longe da abóbora. Ele gostava tanto, viu, pessoal? O Burroughs gostava tanto de armas de fogo quanto de armas brancas. Ele era ficcionado por facas também. É cruel. E aí ele tinha um stand de tiro. Inclusive, quem esteve com o Burroughs foi o Kurt Cobain, do Nirvana, aquela banda Nirvana, Kurt Cobain, né? Ele esteve, que se suicidou, ele esteve com o Burroughs também. Vários estiveram. Pat Smith, olha lá, nós poderíamos falar da Pat Smith também. Just Kids, só garotos. Hoje já deixamos o Deleuze para lá e vamos meter o pé na estrada aí para ver o que dá. Né? E então o Burroughs disse que a arma disparou. Ele teve... esses conceitos de heterossexual e bissexual para esses caras, pouco importava. Ele teve um relacionamento amoroso também com Allen Ginsberg, né? Cássia, obrigado, minha amiga. Eu que agradeço aí a presença de vocês. Então tem muita coisa, pessoal. Esses caras aí, dificilmente eles aparecem assim, sobretudo num curso de filosofia, não vão aparecer mesmo. Vocês não vão ter contato com isso aí lá dentro. Mas olha só o que é que o Deleuze nos abre. Como eu brinco, o Deleuze é um pântano de areia movediça. Você vai entrando e você vai afundando cada vez mais, porque de um autor você puxa o outro e assim por diante. Né? Então a gente fala no retorno um pouquinho do Castanheda, que eu já adiantei algumas coisas, um pouquinho do Antonin Artaud. Né? O Antonin Artaud é um caso à parte que mereceria encontros, mas em seguida podemos falar um pouco sobre os beatniks e depois sobre, tá vendo? Eu vou falando até, né, sobre Castanheda, Artaud, os beatniks, que na verdade são 3, né? Mas são alguns pensadores que se situam no fora, aí, segundo Deleuze também. E aí a gente vai tocando aí o nosso encontro até que a morte nos separe. Até que a gente tenha fôlego. Opa! Você podia falar um pouco do Baudelaire, né, se possível. O Baudelaire. Eu comprei um livro do Baudelaire, Cássia, que é esse aqui, tá na minha mão. Eu comprei dois, A Modernidade e Filosofia da Imaginação Criadora, que é difícil encontrar esse. Acho que é o primeiro ou o segundo. Esse aqui, Cássia, quer ver, ó?
é uma biografia do Théophile Gautier, que saiu pela Boitempo Editorial. E eu comprei um também sobre ele, que se chama Os Últimos Dias de Baudelaire. Pois é, essa biografia do Théophile Gautier, você me indica para ler sobre Baudelaire? Total, Porque tem várias, né? Eu vou mostrar para ti, deixa eu só pegar aqui. Tá Porque na minha cama existem aqui. várias, né? E aí Tem. eu fiquei em dúvida, que eu estava fazendo uma pesquisa ontem, eu fiquei em dúvida em qual comprar. Vou mostrar para você. Essa aqui é clássica. Deixa eu te mostrar aqui, só um instantinho. Isso aqui, Cássia. Não sei como que aparece para você, se aparece toda. Saiu pela Boitempo Editorial, né? Título singelo, Théophile Gautier, Baudelaire. Uma biografia bastante conhecida assim nos meios de estudo, é toda ilustrada também. É um livro. Você comprou pela estante virtual? Comprei. Na verdade, eu comprei num sebo aqui em São Paulo, né? Que eu sempre tenho esquema que eu peço pro motoboy buscar os livros para mim, ele vem com a sacola. Eu peguei lá, mas assim, um valor módico também. Foi R$ 15, qualquer coisa assim. Eu comprei um dele e uma outra biografia do Rimbaud. Chama Rimbaud, o Filho. Porque tá esse preço mesmo na estante virtual. Esse aqui é uma boa porta de entrada, o Baudelaire. Tem outras biografias também, né? Há diversas outras. Mas esse aqui é um bom texto. Pode ler sem problema que ele é bem completo. Muito bem, meus amigos. Então, vamos tomar uma aguinha, fazer uma fumaça aqui, né, Milan? Queimar um cigarrinho ali e a gente já retorna para a gente dar continuidade. Beleza? Uns 10 minutinhos aí a gente tá de volta. A gente vai até umas 4h30, até a hora que vocês né, aguentarem. Beleza? Estamos voltando já, pessoal. Até já. Abração.